Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Marques da Hype Auditor e hoje estamos aqui para falar de um assunto muito atual. É que a gente na Hype, quanto mais falamos com os profissionais da área de marketing de influencers, né, mais ouvimos essas reclamações. Ah, o meu gerente não quer aumentar a verba, não consigo fazer campanhas consistentes, o meu chefe não quer aprovar a compra de uma ferramenta analítica, né, a ferramenta que vai me ajudar com as campanhas de marketing de influencers, ou também, reduziram o meu orçamento esse ano e estão pedindo resultados extraordinários, né. Acho que todo mundo já se deparou com essa situação, realmente com uma situação econômica atual, muitos orçamentos de marketing foram cortados, é a realidade que a gente está vivendo hoje em dia, infelizmente. A gente precisa se virar, né, mas será que existe um jeito de conseguir um orçamento extra? Será que a a gente consegue convencer o nosso chefe? Hoje, para falar desse assunto, eu convidei o Luiz André, o gerente de marketing de influência do Magalu, e a gente vai conversar com ele para descobrir algumas táticas que vão ajudar vocês com essa tarefa difícil, mas super importante de convencer o chefe. Oi, Luiz André, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem com você? É um prazer estar Tudo. aqui. Queria cumprimentar todo mundo que está acompanhando aqui o conteúdo também. E com certeza, né, Maria? Eu acho que marketing de influência ainda é considerado uma disciplina relativamente nova entre as disciplinas de marketing. Então, sempre tem essa dificuldade, né? Às vezes, o especialista da área tem um pouco de dificuldade de mostrar o valor, né, disso para o chefe, para o gerente, para o diretor, né? E também tem o lado inverso também, que é a liderança também conseguir de fato acompanhar isso de perto e conseguir enxergar aquilo que a gente fala tanto no marketing, que é o retorno do investimento que é feito, né? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Estou bastante empolgado aí para esse papo. Perfeito. Então, para começar, saberia me dizer por que isso acontece? Porque muitas vezes os gestores resistem na hora de dar orçamento extra, né, orçamento adicional para fazer essas campanhas como influencers. Sim, entendo que essa área é considerada nova, né, e alguns gerentes podem não perceber esse valor, né, mas é só isso? Tem mais algum ponto? Maria, eu acho que uma reflexão importante para a gente fazer, né, é que eu acho que o marketing de influência ele já precisa ser considerado uma verba essencial e não mais uma verba adicional, né, dentro do share Uhum, de investimento de marketing. As empresas que ainda não estão fazendo dessa forma, na minha visão, dentro de uma escala evolutiva, elas estão talvez com 6, 7 anos aí de atraso, né? Mas essa dificuldade ela acontece, né? A gente vê acontecendo muito no mercado. E é muito, eu acho que é muito pela dificuldade que os especialistas ainda têm de mostrar o real valor agregado dessa atividade, né? O quanto isso traz de retorno, quais são os indicadores que a gente consegue observar e que de fato a gente enxerga que tem ali, né, um alinhamento e pontos positivos em relação ao que são os objetivos estratégicos da empresa. Então, acho que por essa dificuldade, às vezes, de mostrar o resultado, existe também uma resistência, né, uhum, de aprovar esses investimentos, de aprovar essas verbas. Eu vejo que muitos diretores, né, muitos executivos ainda olham o marketing de influência com o mesmo olhar do que uma prática de mídia tradicional ou uma prática de mídia digital, né? Ali aquelas campanhas de conversão, de tráfego, de clique, e o marketing de influência ele traz também outros atributos que precisam ser considerados, né? Então cabe ao especialista, né, ter uma agenda. Ele tem que o especialista dessa área ele tem que dividir a agenda dele entre aquela parte mais glamurosa da área, que é criar conteúdo, co-criar e participar de evento e tudo mais, mas ele tem que ter uma agenda também
para monitorar, para coletar os aprendizados da campanha, para medir o retorno, para fazer as atribuições corretas, para de fato, com isso, né, com dados em mãos, ele conseguir sempre aprovar mais investimentos ali para a área. Legal. Então, você que é chefe, vamos supor que seu funcionário chega para pedir orçamento extra, né? Quais são os argumentos, para te convencer, né? Quais dados, o que que você, gostaria ver, né, para dar um ok nesse orçamento extra? Eu acho que o que muito se discute sobre indicadores de marketing de influência é engajamento, né? Teve muito Uhum, engajamento, teve pouco engajamento. Mas eu sempre peço para que as pessoas do meu time tragam algo que vai além disso, né? Porque o engajamento pelo engajamento, ele não me traz nada, né? Qual que é o alinhamento entre esse engajamento e os objetivos que eu tenho aqui como marca, né, como empresa, ou o objetivo de cada campanha, né? O que esse engajamento de fato me trouxe de conversão? E aí, Maria, pode ser tanto em aspectos quantitativos mesmo, né, de eventualmente de volume, de alcance, de visualizações, depende muito do objetivo de cada projeto, como também aspectos qualitativos, que eu acho que é muito importante olhar para isso também quando a gente está uhum, falando de uma campanha de marketing de influência, né? Olhar ali o potencial de reverter um tema, um assunto para um teor mais positivo, né? Trabalhar no sentido de fidelizar cliente, de fidelizar seguidores, né? De uhum. transferir capital social. Então, tem muitos atributos que hoje não são considerados quando um especialista faz uma análise de marketing de influência e que deveriam ser considerados, né? Se alguém do meu time me traz um projeto simplesmente com o argumento de que o influenciador tem muito engajamento ou tem pouco engajamento, isso para mim, sozinho, isoladamente, não é um critério que me faz aprovar uma campanha. Né? E eu acho que está aí a dificuldade que muitos especialistas encontram, né? Nessa parte de aprovar investimento. É, concordo. Mas, assim, com você é um pouquinho mais fácil, né, porque você já entende todo o valor, toda a importância de marketing de influencers, né. E se a gente pensar num chefe tradicional, um chefe que ainda não viu todo o potencial de marketing de influencers, né, um chefe que está uma empresa que está começando nesse caminho. Quais são os argumentos para convencer esse chefe? Tem que ter uma estratégia de educar, né, internamente, né, sobre esses tópicos. Então, eu acho que eventualmente estabelecer algumas rotinas, talvez de reunião, né, com esse diretor, de explicar como que acontecem as campanhas, qual que é o benefício daquele engajamento que está sendo gerado a partir do criador de conteúdo, né? E fazer, como eu disse, as atribuições corretas de acordo com o objetivo de cada campanha. É importante ter estratégias para mostrar para o chefe, viu, Maria? Assim, aí, lógico, cada chefe tem um perfil, cada chefe tem uma disponibilidade para isso, mas eu acho que criar rotinas, né, de trazer ali o reporte do que está acontecendo é essencial, né? Eu acho que a gente precisa ser persistente, né? Eu estou hoje na cadeira de gerente, mas eu já estive na cadeira de analista, né? A gente começou a trabalhar marketing de influência já há muitos anos no Magalu, já ali 2015, 2016, a gente já falava em aprovar verbas de marketing de influência, e eu tive muitos nãos ao longo do meu processo, né? Mas eu sempre tentava, uma dica que eu acho muito importante trazer aqui, eu sempre tentava entender o porquê do não do meu chefe, né? Porque esse não, ele me trazia aprendizados, né? Esse não, muitas vezes, ele está alinhado a estratégia da companhia, né? E quando eu entendo esse não, eu consigo montar minha estratégia aqui para driblar esse não, né? E chegar eventualmente ali num cenário de aprovação. Né? Então, acho que a persistência é muito importante. Aqui no Magalu, a gente começou em 2016, tendo apenas eu ali como analista da área, né? E o Pedro Alvim, que era o meu gerente, e hoje eu sou um gerente, tenho o meu time, né? E o Pedro também cresceu o time dele, então
foi um processo, né? E Uhum. com muitos nãos eu fui tendo o aprendizado desses nãos e consegui hoje ter uma área estruturada e já consistente de marketing de influência dentro da companhia. Que legal essa dica, porque acho que muita gente acaba desistindo, né, depois de ouvir um não. É um pouco frustrante, né, depois de apresentar todas as informações, todos os dados, apresentar a sua estratégia que você sabe que vai trazer resultado, né. E Sim, aí ô você Maria, eu quero só fazer um comentário. sim. A virada de chave, uma virada de chave importante que aconteceu aqui no Magalu, eu lembro que lá em 2016 eu entrava nas reuniões de marketing e eu sentava ali na pontinha da mesa, né, e ficava esperando terminar a reunião para ver se ia sobrar alguma verba para eu investir em alguma coisa, né? Quase que eu implorava ali, falava, gente, me dá uns centavinhos aí para eu fazer alguma coisa. E hoje já não. Hoje muitas campanhas do Magalu elas já começam a ser discutidas a partir da perspectiva de marketing de influência. Então foi uma virada de chave grande que aconteceu aqui, né? Eu entendo que nem todas as empresas estão ainda nesse nível de evolução, mas eu acho importante todo mundo olhar para isso, porque não diria nem que é uma tendência, eu diria que é uma realidade já, né? Sim, com certeza. A gente está vendo isso em todas as pesquisas que estamos fazendo, né. Estamos vendo esse crescimento, e que realmente essa tendência, né, começou como tendência, mas ela veio para ficar. E hoje é a nossa realidade, e essa tática não vai para lugar nenhum, né. Isso, ah, Exatamente. bom, ah, sim, perfeito. Mas mais uma coisa que eu queria perguntar, né, queria a sua opinião sobre uma coisinha, né. Será que existem melhores e piores momentos para falar com o seu chefe sobre esse orçamento adicional? Será que isso influencia de alguma forma? Se falar depois de almoço, antes de almoço, no começo do mês, no final do mês? É uma boa pergunta. Maria, é sempre uma boa dica dar uma observada no senso de humor do chefe ali naquele dia, né? Se dependendo, às vezes é melhor mudar o horário, mudar o dia. Mas assim, eu acho que o principal é a gente compreender que muitas vezes um diretor executivo, um gerente, né? O tempo dele é escasso, né? O tempo dele e tem aí uma questão de disponibilidade que é muito importante. Então, acho que a gente precisa chegar com um projeto bem estruturado, mas ao mesmo tempo direto, claro, né, que mostra ali no primeiro slide, né, vamos chamar assim, Uhum, na cara do gol, qual é o potencial de retorno daquela estratégia, que a gente já falou um pouquinho antes, e para ser assertivo. Eu acho que não tem exatamente um melhor momento, mas na verdade a dica que eu dou aqui é na forma de fazer, né? Eu acho que tem que ser. Às vezes a pessoa chega fazendo muito rodeio, fazendo muita introdução, né? Falando do engajamento, falando que o influenciador XPTO acabou de sair do BBB e tal, e o chefe às vezes ele não está com tempo para ver aquilo e ele também não uhum. vai valorizar aqueles atributos que o especialista está trazendo. Então é importante, eu focaria, daria a dica para focar bastante no potencial de retorno da estratégia. Isso eu acho que tem que ser a primeira parte da apresentação, que eu acho que é isso que é o gatilho que vai chamar a atenção do chefe para ele olhar para aquele projeto com um pouquinho mais de atenção. Sim, faz todo sentido. Muito legal essa dica, sim. Viu? E se, por exemplo, ok, funcionou, o chefe aceitou, né, ok, vamos passar aqui algum orçamento adicional, né, só que aí o chefe quer monitorar o projeto bem de perto para entender como esse dinheiro foi gasto, né, e aí muitas vezes o chefe quer ver resultados imediatos, né, embora sabemos que isso nem sempre é possível, né, algumas vezes demora realmente. Então, o que que você pode fazer nesse caso? Como convencer o seu chefe que tá tudo indo bem, né, tá tudo seguindo, tá tudo que tudo está de acordo com o plano, né. Então, Sim. vamos supor que o dinheiro foi gasto, mas 2 semanas se passaram e a empresa ainda não virou milionária. E agora? E agora? Maria, geralmente lidar com a ansiedade, né, do diretor, do gerente, é algo comum no mercado, né? Acho que todo mundo passa por isso, tem uma justificativa para toda essa ansiedade, né? Sem dúvida,
tem um peso de responsabilidade maior ali no chefe, né, em relação ao investimento que foi feito. Então, isso é claramente compreensível. Mas o que eu oriento, né, e o que eu sempre peço para o meu time também dividir. Eu acho que o report ele tem que acontecer sempre, o monitoramento de uma campanha de social media, de marketing de influência, o monitoramento ele tem que ser real time, né? Então, o que eu sempre oriento o meu time façam uma separação dos dados que podem ser reportados num curto prazo e do que a gente precisa de mais tempo ou de um período maior, né, para coletar, para discutir, para consolidar as informações. Então, eu divido sempre essas estratégias de reportes em duas fases, né? Sempre tem que haver, sim, e aí eu concordo com esse ponto de que precisa ter um reporte de curto prazo, né? Ali logo, talvez quando a campanha termina ou logo no dia seguinte, tem que haver, né? É importante, principalmente quando a gente fala de uma empresa grande, por exemplo, eu estou aqui no Magalu. Geralmente existe uma ansiedade não só do meu chefe, como da empresa toda para saber o resultado daquele investimento. Então tem que ter o reporte de curto prazo, mas tem que ter aquele tempo também, a equipe precisa ter um tempo para poder estudar, analisar e conseguir finalizar todas as coletas, né, para ter um aprofundamento aí mais assertivo do que pode ter sido o retorno daquela campanha, quais foram os aprendizados, quais foram os erros, e para que isso possa ser discutido depois com mais tempo. Tá? Então, a dica que eu dou é isso: separa em 2 momentos, faz o curto prazo e depois entrega o completo, consolidado, num tempo maior. Sim, ótima ideia. Muito obrigada, Luiz André. As suas dicas foram ótimas. Eu realmente espero que isso vai ajudar vocês a conversar com o seu chefe, a preparar essa sua conversa, né? E conseguir esse orçamento extra e a fazer campanhas de influencers maravilhosas. Então, com certeza, muito espero ter ajudado muita gente também. E, Maria, foi um prazer estar aqui com você. Fico à disposição aqui para outros convites e para que a gente possa bater mais papo aí sobre a nossa área, que tem bastante coisa aí para a gente conversar, né? Muita experiência para com trocar. certeza. O prazer é meu e muito sucesso para Magalu, estamos todos torcendo. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.